E nós vamos dar início a mais uma live, né, dessa semana das Ciências Sociais do UFRB, Bahia, né, Recôncavo, que é o projeto CIS-UFRB. Então, hoje nós estaremos dialogando sobre sociologia e pandemia. Então, a nossa ideia hoje é trazer um filósofo e estará também eu, um sociólogo, professor Bruno Durães. Eu sou professor da UFRB há mais de 8 anos, já tenho mais de 10 anos na Universidade Pública Federal. Sou formado em licenciatura em Ciências Sociais, formado em bacharelado também em Ciências Sociais pela UFBA, pela Federal da Bahia. E nós iremos dialogar hoje sobre Sociologia e Filosofia. A gente vai ter o professor convidado, o professor Leonardo da Hora Pereira, que é um professor da UFBA, da Federal da Bahia. E nós vamos tratar a pandemia a partir da perspectiva da Sociologia e da Filosofia. Então, a gente espera contar com a presença de vocês aí, com o diálogo também, com bate-papo. A ideia é que vocês participem, né? Então, para mim, que sou o professor Bruno, para mim é um prazer enorme, né, estar realizando essa atividade. Então, assim, primeiramente, a gente sempre tem que dizer que é um trabalho coletivo, né? Várias pessoas que entraram aí, na verdade, eu acabei não sinalizando, porque eu estava aqui preocupado com o tempo, mas assim, a gente tem que registrar de imediato que é um trabalho coletivo, então que nada é feito de modo individual aqui. A gente agradece a iniciativa da coordenação do curso de licenciatura e de bacharelado da UFRB, de Ciências Sociais da UFRB, novamente é vanguarda. Então a gente tem que fazer esse registro aqui, é histórico, a gente está vivendo um momento histórico. O professor Antônio Matheus Soares, o professor Wilson Penteado e a professora Jurema Machado são as pessoas que tiveram essa iniciativa, e aí com o apoio da professora Diane Brito, que é também das Ciências Sociais, é a atual diretora da UFRB, quer dizer, da nossa faculdade da UFRB do CAL, né, do Centro de Artes, Humanidades e Letras, é que a gente conseguiu idealizar e colocar em funcionamento. Então, existem também vários outros professores e professoras que estão engajados nessa atividade, como o professor Luiz Flávio Godinho, que é um professor muito querido nosso, é um companheiro de mais de 20 anos, né? Então é uma satisfação muito grande na sociologia ter ele aqui junto na Sociologia da Bahia. Eu, o professor Luiz Flávio Godinho, o professor Luiz Paulo Oliveira, também é da licenciatura e também é das Ciências Sociais do UFRB. Nós três tivemos uma formação, inclusive, similar em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, e tivemos até a mesma orientadora, a professora Graça Druck. E também nós também temos o professor Antônio Matheus, que é também contemporâneo nosso. Então tem uma equipe muito boa, a professora Diane também. Tem uma equipe muito boa que está envolvida, a professora Thaís Joia, a professora Rosana Soares, uma equipe muito boa das Ciências Sociais do UFRB, o professor Silvio Benevides, o professor Gabriele, o professor Nilson, que estará na live hoje mais tarde. Então, assim, Josiele Medeiros está aí presente, Érico, acho que é o meu colega de graduação de Ciências Sociais, muito prazer, professor Érico, hoje é professor do Estado da Bahia, lá em Ceabra, então na região da Chapada Diamantina. Léo Muniz presente, Eliel Barreis. Tem algumas pessoas que eu vou falar só o nick aí, porque aí eu já não vou lembrar direito aqui, ainda mais nessa questão do tempo. Léo Muniz, L. Reis, Érico, que já tinha dito, JJ Zó Usa, Juliana, Carol, Lai Morelli, Lai tá em tudo, né, com a gente, acompanhando, estudante muito querida, Josiele também, lá da UFRB, estudante. Então, pra gente, Cris, que está agora no mestrado em Serviço Social, que eu também atuo no mestrado, AGF, Mili Sandes, que é lá de Maragogipe, Nelson Machado. Então, muitas pessoas, Lorena, então, muitas pessoas que já estão aqui, Leandro, que foi me orientando em serviço social, o professor Antônio Matheus, que está aqui presente. Eu estou aguardando o professor Leonardo, e aí, assim que ele iniciar aqui, o professor Murilo Santos está presente, Juliana Barbosa. Então, assim, muitas pessoas aqui presentes. Nós estamos, Adriana Carvalho, egressa, professora do Estado da Bahia,
com muito orgulho, também teve presente na live. Então, assim, nós estamos, eu vou até mandar uma mensagem aqui para ele em outra plataforma, uma coisa até que eu estou percebendo esses dias, né, nessa discussão que a gente está tendo sobre a atualidade do ponto de vista da pandemia, que nós estamos acumulando uma série de atividades, né, de trabalho, funções que antes eram feitas por várias pessoas, como um técnico de informática, estão sendo acumuladas e feitas por todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso é um elemento, inclusive, para a gente pensar do ponto de vista sociológico na sociologia do trabalho. Aí mostra, inclusive, a utilidade direta e imediata da sociologia. Deixa eu ver aqui, cadê nosso convidado? Eu vou pedir licença só porque vou mandar uma mensagem aqui para ele, para ver se ele já aparece aqui para a gente começar. Então eu estou aguardando, esse é mais uma live do projeto Bem Sucedido, agora do projeto CISO-FRB, então é mais uma oportunidade que a gente está tendo aqui de manter o diálogo para a gente. Eu costumo dizer que é um grande prazer, porque a gente também está em isolamento, né? A gente também tem saudades da nossa atividade, da nossa universidade, então é um prazer muito grande para a gente também estar com essa possibilidade de estar com esses diálogos, né? Então a gente também fica muito satisfeito, muito feliz de estar reencontrando muita gente aqui. Acabou de entrar o professor Euriclésio, que é professor da Univasf, meu colega de Barra do Mendes, né? Acabou de acenar aí, é um professor de artes visuais, é um grande amigo, né? Meu, da minha infância, adolescência lá em Barra do Mendes, apesar de ter nascido em Mundo Novo, né? Então aqui o professor Leonardo acabou de chegar, eu já vou adicionar o filósofo, né, o professor Leonardo da hora, ao nosso debate, né, sobre sociologia e filosofia. Já registrando a presença aqui de Amenidades, de Cacau, que é o Cláudio Rebouças do Recôncavo. Aí o professor Leonardo acabou de chegar aqui, então já são 16h21. A gente já faz a saudação aqui ao professor Leonardo Pereira, que é o professor da UFBA, como eu estava falando, né? E eu já passo para ele dar uma saudação para a gente começar a nossa live, finalmente, de sociologia e filosofia, para a gente tentar dialogar vários elementos, né, da sociedade hoje, na perspectiva das ciências humanas, porque a gente sabe que o momento é muito grave, de fato, é um momento um momento inesperado, diga-se de passagem. Então, eu costumo dizer que nós estamos passando por um elemento histórico na nossa geração. Eu tenho 40 anos, eu acho que eu não sei se eu vou ver outra situação como essa. Então, é muito importante o diálogo com a sociologia e a filosofia para a gente mostrar que as ciências humanas também têm um arsenal de elementos que pode ser utilizado para entender o momento, que não é apenas uma situação de saúde pública e de elementos de questões biológicas ou naturais. Obviamente que as questões biológicas e naturais são fundamentais. Porém, a gente também tem que mostrar o olhar, o prisma, a perspectiva da sociologia, da filosofia, da antropologia, das ciências sociais. Então, a nossa iniciativa aqui, e aí a gente parabeniza as ciências sociais da FRB e agradece desde já a presença de vocês que estão aqui assistindo, a nossa iniciativa é tentar mostrar essa outra perspectiva, ou seja, qual o diálogo que a gente pode fazer. Obviamente que tem limites nesse diálogo, né? Então, a gente sabe também que a nossa perspectiva não é absoluta. A gente não vai tratar aqui de verdade absoluta, a gente vai tratar de pistas, de ideias. Então, saúdo o professor Leonardo da hora Pereira e agradeço muito a participação. E já passo para uma saudação inicial do professor. Pode falar, Léo. Boa tarde a todo mundo. Estão me escutando bem? Acho que tem que falar... Está um pouco baixo. Oi? E agora, melhorou um pouco? Melhorou. Bom, queria agradecer, né, o convite e dizer que, de fato, é uma oportunidade excelente para eu, né, da perspectiva da filosofia, e professor Bruno aqui, da perspectiva da sociologia, podemos conversar um pouco, né, sobre a pandemia. De fato, é um assunto fundamental hoje, inegavelmente, e eu acho que a filosofia e a sociologia podem, sim, dar algum tipo de contribuição, né, para a reflexão sobre essa temática. Então, mais uma vez, agradeço ao convite. Obrigado, professor Leonardo. A gente vai fazer a gente
tem algumas questões, né? Então, assim, que a gente quer fazer de imediato e, na medida do possível, aí eu avisei aqui antes um pouco de você chegar, as pessoas podem ir também fazendo questões e eu aproveito, professor Leonardo, para lhe pedir que me ajude em algum momento que passar alguma questão, porque vai subindo aí as mensagens e aí, de modo que eu posso não dar conta aqui nesse curto tempo que a gente vai ter aqui no Instagram. Então, eu posso não dar conta disso. Então, agradecer também ao CRH, ao Centro de Pesquisa e Humanidades da UFBA, um centro que fica lá em São Lázaro, que eu faço parte, né, como pesquisador, fui bolsista lá, já tenho 20 anos de CRH, vamos dizer assim, minha orientadora é de lá, a professora Graça Druck, que é uma das estudiosas do trabalho na Bahia e no Brasil. Então, fazer esse agradecimento que o CRH divulgou a nossa live hoje, é o mestrado em Serviço Social da UFRB, do qual também faço parte, e uma série de outras pessoas que compartilharam no Instagram, no Facebook. Então, assim, o poder das mídias sociais, das redes sociais. Eu não tenho como agradecer a todo mundo, mas, assim, fica um registro de coração dessa participação de vocês e da presença aqui de muitas pessoas. Acabou de chegar Flor de Bonina, Jefix, Laiane, Liz do Carmo, Monique, querida Monique, da hora, né? Lalaiane. Então, assim, muitas pessoas que estão aqui, eu vou, na medida do possível, também falando algumas dessas pessoas e a gente vai iniciar a nossa discussão. Eu queria, já de início aqui, de pronto, a gente tratar sociologia e filosofia, né? Nós vamos, como eu falei, nós vamos falar, o tempo é curto, mas eu acho que também a ideia do Instagram é uma coisa mais rápida, né? Então, é um momento também que a gente não vai fazer, eu acho, grandes reflexões teóricas, como a gente faz no artigo, mas a ideia é tentar pegar alguns pontos. A primeira coisa, assim, é que eu queria também, antes de fazer a pergunta, dizer o seguinte: o professor Leonardo, na verdade, é meu amigo, né? Eu até coloquei isso no Instagram hoje, a gente se conheceu na Unicamp em 2004, 2005, então foi uma grande satisfação encontrá-lo lá. Ele é baiano, né? Aqui do Cabula, de Salvador, saiu daqui, foi para a Unicamp, e depois a gente se encontrou lá, e depois ele foi para a França. E aí fez o doutorado na França, teve pela École de altos estudos, né? Teve, então, o professor ficou um tempo na França, depois o Leonardo voltou, a gente se reencontra aqui, hoje é o atual coordenador do curso de filosofia, e ano passado, cabe esse registro também, esteve na luta árdua que fizemos pela manutenção da carga horária de sociologia e de filosofia na escola básica do estado da Bahia, que eu acho que todo o debate que a gente vai começar a fazer aqui agora, de sociologia e de filosofia, é fundamental também que eles entrem na escola, seja escola pública ou privada. E para que esse debate entre na escola, ainda que seja flashes desse debate, né? Ainda que, porque a gente sabe a realidade da escola, que é muito difícil. Na live hoje aqui tem muitos estudantes do estágio curricular da UFRB. Eu vi vários aqui, inclusive vários são meus alunos e alunas queridos, que eu até estou matando a saudade aqui, que a gente está com estágio 2, de projeto de imersão, que é uma intervenção que a gente faz, uma proposta de oficina na escola. Então, a gente sabe que para a escola é fundamental ter sociologia e filosofia, até para combater o momento que estamos passando no Brasil, que é um momento de negação das ideias. Então, a gente tem que ter a autonomia e a liberdade. O professor Leonardo, ano passado, estava como filósofo na luta, porque ele é formado em licenciatura, em bacharelado e defende a causa. Estava também junto com a professora Gislene, de filosofia da UFBA, e o professor Vinícius. Eu estou fazendo esse registro aqui porque eu acho que é um momento histórico, é um encontro que a gente está propondo de sociologia e filosofia, porque eu acho que o momento é muito grave. Se a gente não se unir, mesmo com nossas diferenças e idiosincrasias, né, coisas da nossa, que a gente tem, da individualidade de cada um, com certeza, vamos dizer assim, a destruição vai ser pior. E a pancada que der em um vai dar em outro. Então, assim, a gente tem que ter um senso de coletividade. O momento pede um senso de coletividade, um senso de novas perspectivas de mundo. Eu queria que o professor Leonardo já falasse também um pouco da sua trajetória, de modo bem breve, por que a filosofia apareceu na sua vida e como ela apareceu. Bom, primeiro dizer que você fez muito bem, né, em mencionar toda essa questão da nossa articulação desde o ano passado, e eu espero que essa articulação permaneça, perdure, né, nos próximos anos, entre filosofia e sociologia. Bom, sobre a minha trajetória, né, eu acho que você já falou um pouco, né? De fato, eu sou daqui de Salvador, fiz a minha graduação na Unicamp, onde eu te conheci, né? Tive essa felicidade e depois me encaminhei para a França para desenvolver estudos de mestrado e doutorado, né? E ao cabo desses estudos eu retorno para Salvador. Tive a felicidade de
ser aprovado no concurso de professor da UFBA, né, para o Departamento de Filosofia, e agora já tenho 3 anos, né, e de filosofia, da graduação. Né? E a filosofia entrou na minha vida como na vida de muitos adolescentes, né? Naquele momento de uma certa crise da adolescência, você se coloca questões, né, existenciais, e eu acho que a filosofia me ajudou a lidar com essas questões. Não que ela resolva definitivamente, a gente sabe que a filosofia é muito melhor em problematizar, em colocar questões do que em oferecer respostas tão definidas, né? Mas, de fato, a filosofia me ajudou bastante no encaminhamento de tais questões e eu decidi me dedicar com afinco a ponto de escolher como profissão, né? A filosofia, o ensino, a docência e também a pesquisa em filosofia. O áudio Mas melhorou um assim, pouco? melhorou. É porque eu acho Tá, que é justamente o microfone está afastado. Você está me ouvindo bem também? Está ouvindo tô bem? muito bem. Então, Leonardo, eu também, assim, eu queria te perguntar, porque na verdade nós vamos bater um papo, né? Então, algumas coisas eu vou falar a partir da sociologia, porque eu estou com um papel aqui não apenas de mediador, mas que a gente também estabeleça a perspectiva um pouco da sociologia, das ciências sociais, que é o lugar de onde eu venho, né? Então eu vou, em alguns momentos eu vou falar algumas coisas também, aí em outros momentos eu te devolvo, e assim a gente vai debatendo até o limite do Instagram que vem e o sistema de controle, né? O sistema de vigilância e nos desconecta. Então a gente vai ter que ter esse Perfeito, cuidado aqui, tranquilo. essa atenção meia chata um pouco, e que gera um pouco de ansiedade também, mas enfim. Então, eu queria também dizer assim, a sociologia, né, quando entrou na minha vida, foi mais ou menos com 17 anos de idade. Eu morava, apesar de ter nascido em Mundo Novo e me criado em Barra do Mendes, da Bahia e do Sertão, e depois vindo para Salvador, eu morava no centro de Salvador. Então, em Nazaré, perto, na entrada do Tororó. E aí eu tive acesso a uma biblioteca pública do estado da Bahia. E nessa biblioteca pública que está lá até hoje, os Barris, eu tive acesso a alguns livros de literatura. E aí, inclusive Graciano Ramos, Machado de Assis e vários outros, tanto nacionais como internacionais. E aí eu comecei a ler um pouquinho esse negócio dessa literatura, né? E aí a partir dali eu comecei a ver que eu queria mudar o mundo, vamos dizer assim. Então a minha entrada na sociologia foi muito nessa perspectiva e na perspectiva do trabalho também. Minha mãe acabou ficando solteira, vamos dizer assim, divorciada, e cuidando de 3 filhos homens em casa. E trabalhava de manhã, tarde e noite. Então, o elemento do trabalho, da necessidade de trabalhar, minha mãe era professora do estado da Bahia, de matemática. Essa necessidade de trabalhar também me fez pensar na perspectiva de que eu tinha que ter uma inserção numa área que dialogasse as condições do trabalho, a realidade do trabalho. E foi daí que eu entrei na sociologia. Eu queria te perguntar, assim, quando você acha que foi o despertar para a filosofia? Que você falou assim, é filosofia que eu quero. Que eu lembro que uma época até você parece que me disse que passou até em medicina ou foi direito. Enfim, fale um pouco isso e daí a gente vai seguir. Bom, assim, eu acho que tem 2 momentos fundamentais. Como eu falei, tem a questão de uma certa crise da adolescência, né? Que é quando eu tive alguns questionamentos e eu encontrei na filosofia um modo de lidar com tais questionamentos. Então, teve esse momento inicial do despertar para o interesse pela filosofia e um momento subsequente quando eu decidi de fato seguir ter a filosofia como profissão, né? Esse segundo passo foi mais difícil, porque, bom, a gente sabe que a sociedade, inclusive a gente está aqui também para combater um pouco isso, né? A sociedade tende a desvalorizar cursos como filosofia e sociologia, né? E essa avaliação da sociedade passa para as nossas famílias, né? Então, obviamente que minha família não ficou assim feliz da vida quando eu decidi fazer filosofia, porque eles se perguntavam do que eu ia viver, né? Como eu queria sobreviver. Então, de fato, eu cheguei a ser aprovado no curso de Direito na UFBA, mas isso, né, antes de eu concluir o ensino médio. Mas, quando de fato eu terminei o ensino médio, eu decidi prestar vestibular para filosofia e a ida para a Unicamp também foi um pouco em função disso, né, de buscar um lugar que eu pudesse desenvolver meus estudos com mais tranquilidade, sem tantas pressões sociais e familiares.
Certo, Léo. Obrigado. Eu vou chamar de Léo porque a gente tem uma relação, como eu falei, já de quase 20 anos, né? Mais de 10 anos. Então, assim, eu queria agora que a gente adentrasse um pouco na filosofia e na sociologia, mais detalhadamente. Eu vou só ler algumas mensagens que chegaram, várias mensagens aqui. Então, como eu falei, essa atividade aqui de live é uma atividade extremamente rica, dinâmica, e ela permite que a gente faça uma interação no calor dos acontecimentos. Então, tem algumas pessoas que a gente acaba esquecendo de lidar aqui, né, de falar, e a gente pede desculpas, porque a gente está fazendo várias funções ao mesmo tempo, como eu falei no início, né? É uma espécie de acumulação do trabalho que está ocorrendo aqui, uma polivalência, para lembrar assim, do toyotismo e da sociedade de acumulação flexível, como falava o David Harvey, né? Que é bastante atual, o David Harvey, para entender essa modernidade. Mesmo com esse avanço da tecnologia e da internet, ainda assim tem elementos colocados historicamente, como o próprio Milton Santos colocava na globalização, que são elementos que a gente pode entender a realidade hoje, para mostrar que nem tudo se transforma e muda de uma hora para outra. Existe um acúmulo histórico e existem mudanças que vão devagar nas transformações da sociedade. Inclusive para evitar que a gente escorregue, eu costumo falar assim em sala de aula, que a gente escorregue na casca da banana. Aí já era, né? Então, assim, eu vou registrar aqui a presença de Mati Rodrigues. Mati Rodrigues até botou uma mensagem aqui, eu agradeço muito. Saudações ao professor Bruno Durães, sempre na luta pelos oprimidos. Tamo junto, né? É uma ação coletiva. Eu costumo dizer também que é uma tomada de decisão, né? Eu acho que é muito fácil a pessoa ser apenas um professor de universidade federal pública ou estadual, estou falando sobretudo das públicas, receber um salário e não ter um compromisso social, né? Eu acho que deveria ser, inclusive, uma prerrogativa, porque é um sujeito que está na sociedade e que recebe um pagamento para a sociedade, da sociedade. Então não é só não só faz ciência, mas tem que ter também um compromisso social. Afinal, a perspectiva das universidades, no sentido universalista, é pesquisa, ensino e extensão e inclusão. Então, assim, registrar aqui, e aí vou fazer mais uma pergunta para o professor Leonardo. Registrar aqui, Laiane Cerqueira, que disse assim, é um momento delicado, precisamos nos unir independente de qualquer coisa. Eu também falo muito isso, Laiane. Eu acho que é um momento, inclusive, de baixar alguns elementos setoriais, de lutas setoriais, por exemplo, nos sindicatos. Tem que reduzir um pouco a pauta para criar tática de unidade, porque eu acho que existe um inimigo comum muito maior, e a democracia está em risco. O professor Antônio Mateus, que é o coordenador da licenciatura, um dos idealizadores dessa atividade aqui, está aqui mandando uma mensagem. Parabéns pela live, professor Bruno e professor Leonardo da Hora. Temos aqui também, deixa eu só retomar aqui para voltar, Pereira Figueiredo, que está presente, Rafael, Cacau, que é o Cláudio Rebouças, que eu já falei no início. Então, tem algumas outras pessoas, Alves 1602, Cacau colocou assim, pensar e agir, uma praxis da libertação. Essa palavra praxis me lembrou agora, Cacau, até aquela tese de Marx, né, sobre Feuerbach, a 11ª, que a filosofia entendeu o mundo, mas a gente precisa transformar. Então, a primeira questão, já pegando o gancho dessa praxis, que eu vou colocar aqui para o professor Leonardo da Hora, é o seguinte... Como essa crise, eu vou ler ali, que eu tenho uma pescazinha dessa pergunta, como essa crise atual pode ser observada e analisada de um ponto de vista filosófico? Quais são os problemas filosóficos suscitados pela pandemia? Qual o instrumental da filosofia para pensar a pandemia hoje? Antes de tentar responder a sua questão, né, que é uma questão bem difícil, eu queria registrar a presença também do GFIX, né, que é um grupo de pesquisa da UFPB. Eu acho que você mencionou quando eles entraram, que é um grupo de pesquisa parceiro, né, aqui nosso, coordenado pelo professor Wessio. Então, queria também registrar a presença. Bom, para tentar responder a sua questão, né, eu diria que, antes de tudo, apesar, né, de nós estarmos ansiosos para encontrar certas explicações para a crise atual, me parece que é fundamental evitar respostas apressadas, né? Eu gostaria aqui de mencionar, por exemplo, um conceito de evento, né, da Hannah Arendt, uma filósofa, que ela diz que quando um evento novo surge, nós devemos tentar tentar compreender esse fenômeno através de conceitos já desgastados. É importante que nós tenhamos abertura suficiente
para compreender esse evento naquilo que ele tem de novidade, naquilo que ele traz de novo, e possivelmente com conceitos renovados, né? Então, eu acho que, em primeiro momento, a melhor compreensão, né, desse fenômeno exige essa abertura, né? Tentar evitar ao máximo vir com respostas já prontas, né, esquemas prontos. Porque isso é uma tentação frequente no campo não só da filosofia, mas das ciências humanas, nas humanidades como um todo, né? E nesse cenário atual, me parece que esse seria um erro fatal. Bom, mas assim, eu acho que a gente, no primeiro momento, deve pensar assim, uma crise desse tipo, ela suscita um tipo de reação que ele é historicamente determinado, ou seja, se uma outra sociedade, como outras tantas já viveram, né, já vivenciaram epidemias, pandemias talvez não, né, mas epidemias certamente, elas lidaram com essa questão de um modo específico. A nossa sociedade, eu acho que teve um momento de, digamos assim, de pânico e de surpresa muito grande, porque as sociedades modernas, elas têm como projeto um controle global do mundo, uma racionalização e um controle global. Inclusive, as próprias crises na modernidade tendem, né, a ser crises internas. Por exemplo, crises econômicas no sentido mais estrito. Não que agora a gente não esteja vivenciando uma crise econômica, mas me parece que nesse momento o elemento central foi um fator exógeno à sociedade, né? Que é o fator do vírus. E eu acho que esse momento a gente percebe que nós ainda somos partes da natureza, né? Eu acho que as sociedades modernas tenderam a construir uma autocompreensão antropocêntrica em que a natureza era uma espécie de mero pano de fundo, né? E que nós éramos, digamos assim, humanos autônomos, né? Como se nós não fôssemos parte da natureza. Acho que o primeiro efeito, né, o primeiro impacto dessa crise me parece, dar uma espécie de golpe, né, nessa concepção antropocêntrica. O segundo elemento... Fale. Você quer falar? Não, pode ir para o segundo elemento e aí eu retomo para a gente ir debatendo. Tá. O segundo elemento, eu acho que é o elemento da vulnerabilidade, né? Nesse momento em que você tem, digamos assim, essa ameaça generalizada de infecção e possivelmente de morte, a gente percebe o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós somos frágeis, de modo global. E talvez a partir dessa situação de fragilidade e vulnerabilidade global, a gente pudesse repensar, né, as hierarquias, as estratificações sociais que marcam a nossa sociedade, que tornam alguns mais vulneráveis do que outros. E, ao mesmo tempo, tem um individualismo difuso, de fundo, que também marca profundamente nossas relações sociais sob o capitalismo neoliberal, né? Então, eu acho que esses dois elementos, né, o mundo natural e o mundo social, podem ser repensados à luz dessa crise. Para aproveitar, então, suas colocações já sobre como que a filosofia, como que a filosofia pode contribuir, vamos dizer assim, para entender esse momento, né? Ou seja, qual o arsenal e o instrumental que a filosofia traz para a gente pensar a realidade. Aí você colocou alguns aspectos, eu vou comentar um pouco esses aspectos, e de modo que também as pessoas que estão assistindo, e eu novamente agradeço a presença nessa tarde do dia 19 de maio de 2020, a gente sabe que está ocorrendo uma série de atividades, de lives, a gente já está falando até em excesso de atividades, mas ao mesmo tempo também é uma forma das pessoas se manterem conectadas e se manterem pensando, porque eu acho que o momento é tão grave
que se a gente não tiver nenhum laço de ligação, para a gente lembrar até o Norbert Elias, né, um sociólogo alemão contemporâneo, né, se a gente não tiver nem essas teias de ligações mínimas dos meios digitais, eu acho que a gente pode cair num sofrimento ainda mais profundo. E esse sofrimento é subjetivo e ele é objetivo, como até colocou um pouco o professor Leonardo. Então, eu vou registrar aqui a presença de algumas pessoas e alguns comentários, porque isso aqui, como eu falei, é dinâmico. Nós estamos aqui na live do ciso.frb, vocês podem olhar no Instagram, o nosso curso de Ciências Sociais da FRB, eu acho, não sei, acho que 20ª, ou não sei, estamos já quase mais de 20 atividades, são várias atividades que a gente também não consegue acompanhar tudo, mas já passamos já trouxemos especialistas da área de saúde, já trouxemos antropólogos, sociólogos, historiadores, a professora Luciana Brito estava essa semana, então a gente tentou passar pelas diversas áreas, e agora foi a vez da filosofia. E aí nós estamos aqui nessa live, Sociologia e Filosofia, e a gente agradece a presença. A gente sabe que está tendo um grande evento agora acontecendo, e de sucesso e de resistência, que é o Congresso Virtual da UFBA 2020. Eu acho que cabe registrar essa atividade, que é uma atividade muito forte, coordenada por um professor que é filósofo, e que também luta pela sociologia e filosofia na escola, que é o professor João Carlos Salles. E João Carlos, ano passado, inclusive, estava dando apoio às nossas atividades de defesa da sociologia e da filosofia no currículo. A defesa da sociologia e da filosofia e sociologia no currículo além de defender a educação crítica, também defender mercado de trabalho. Do ponto de vista pragmático, o que sobrevive muitas vezes, mesmo diante de várias situações, geralmente o que ganha uma certa estabilidade ao longo da história, quando a gente analisa, é a licenciatura. Eu tenho formação em licenciatura e bacharelado, né? Então, assim, a gente acha muito importante a formação de professores, só que para que ela permaneça, tem que estar na escola, como disciplina. Então, assim, registrar a presença aqui de Euristela, que é minha amiga também de Barra do Mendes, está aqui presente, psicóloga. Registrar aqui alguns comentários. Flor de Bonina colocou o seguinte: massa essa introdução, a sociologia chegou para mim como chegou para o professor Bruno, mas agora a sociologia é tudo para mim. De fato, Bonina, eu também tenho uma coisa que o professor Leonardo tocou na fala dele antes, que ele falou assim, há uma pressão da família. Há uma pressão da família, muitas vezes, quando a gente entra em áreas como sociologia e filosofia, ou artes, como tem o professor Euriclésio aqui presente, muitas vezes a família diz, para que você está fazendo isso? Isso não dá futuro a ninguém, né? E aí você vai na sociedade, ou seja, há um estigma social para a gente lembrar do Goffman. Depois você pesquisem na internet, Evan Goffman, para entender um pouco sobre essa ideia de estigma, de papéis sociais. A sociologia e a filosofia, historicamente, foram estigmatizadas. Não é um problema apenas desse momento trágico que estamos passando, né? Um momento, inclusive, de perplexidade, um momento de autoritarismo, nunca visto depois do fim da ditadura civil-militar do Brasil. Mas, assim, chega um momento, quando você está dentro da área, teve uma vez que eu cheguei para minha mãe, eu lembro muito bem disso, minha mãe já é falecida, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu abri o livro da humanidade. Eu me lembro muito bem disso, eu tinha acho que 20 anos, eu falei isso assim no sentido de que eu abri o livro de conhecimentos, né? E ainda essa semana eu falava assim numa live com o professor Paulo Ricardo, a sociologia, a filosofia, as pessoas na verdade não sabem como essas áreas são poderosas do ponto de vista não da riqueza material, né? Obviamente, se você está atrás de riqueza material, tem que ir para outro lugar. Isso é um fato, né? A gente está aqui mostrando como que são áreas que podem dar uma satisfação do ponto de vista intelectivo, dá uma sobrevivência básica também, né? E às vezes até melhor um pouco, mas dá uma coisa que não tem preço do ponto de vista da existência, que é a possibilidade de olhar, como eu falo assim, olhar pelo buraco da fechadura, olhar através romper a aparência e a essência dos fenômenos, fazer a conexão com o passado, com o presente e tentar enxergar algum elemento do futuro. Então, há uma potencialidade enorme na perspectiva sociológica e na perspectiva filosófica. Por isso a gente deve apostar nessas áreas. E não é à toa que os governantes sempre atacaram essas áreas. Mas deixa eu voltar para a nossa live por causa do horário aqui, que já são 16h48 e eu tenho que me controlar aqui com o tempo. Então, registrar aqui Caia Matos, que está aqui também, Luana Ribeiro, estudante do FRB, Yara Coelho, que também é de Barra do Mendes, minha conterrânea,
e também luta pelas causas sociais. Muito obrigado pela presença. Laiane Cerqueira disse assim, foi algo que nos pegou de surpresa, infelizmente de uma forma trágica. Eu acho que ela devia estar comentando algum elemento. Sim, a pandemia, através da fala do professor Leonardo. Elisa Santos História está aqui, o FRB Edu está aqui, participando, muito obrigado. Então, muita gente está aqui presente aqui, são disciplinas que descortinam o olhar sobre tudo. Colocou aqui também, Darlan está aqui presente, o nosso amigo Darlan Zulu, companheiro também, historiador, e, enfim, um ativista social, né? Então, vamos lá. Deixa eu retomar aqui agora, então. O Wellington, professor de Geografia, está aqui também. Zane Vieira. E deixa eu voltar aqui por causa do tempo, porque o Instagram não espera, não, entendeu? É um negócio que vai e daqui a pouco nos derruba. A gente só vê que o debate mal iniciou, né? Então, o professor Leonardo colocou algumas questões que na verdade, ele disse que só eram 2, mas eu registrei 4. Eu vou comentar um pouco as 4 questões dele e depois retomo para ele novamente. Primeiramente, ele trouxe Hannah Arendt, quando ela fala da ideia de evento, né? Da ideia de que existe uma novidade, né? Que está posta. E, de fato, nós estamos passando por uma novidade e isso é indiscutível, né? Eu achei ótimo o professor Leonardo trazer essa perspectiva para que a gente, inclusive, não perca a perspectiva de olhar o novo. Porque eu acho que a gente corre um risco, muitas vezes nas nossas áreas de ciências sociais, de filosofia, de sociologia, de história, de ficar encastelado no passado, do ponto de vista, não no mau sentido, né? Me entendam. Eu estou falando do ponto de vista do pensamento. E aí, se a gente ficar encastelado em velhas fórmulas, vamos dizer assim, a gente não consegue acompanhar uma sociedade que é dinâmica e que ela é mutável. Então, esse aspecto que o professor Leonardo trouxe, muito bom, muito excelente. Em contraponto a esse aspecto, eu trago um outro, que o último momento da fala dele, que é quando ele fala das vulnerabilidades. Ao mesmo tempo, para contrapor essa ideia de novidade, existem as vulnerabilidades sociais, que eu poderia chamar de mazelas sociais históricas, né? De uma sociedade racista como a brasileira, de um capitalismo racista, genocida, né? Então, que a gente até fala assim, olha, a Casa Grande está aí viva, que o Gessé de Souza fala a elite do atraso, que o Florestan Fernandes, sociólogo, tanto falou, né? Existe uma classe subalternizada no Brasil, explorada, que é a classe trabalhadora. Então, que Marx falava também, uma classe oprimida. Então, ao mesmo tempo que existe esse elemento novo, porque é posto tanto pela doença como pela perspectiva da tecnologia e das mídias, que isso realmente é fantástico e é novo, sim, né? A gente está até aqui nesse momento, é algo novo, porém, existem elementos estruturais. Então, a gente sempre tem que olhar os 2 lados da moeda, vamos dizer assim. Aí eu estou já aqui fazendo um diálogo com o professor Leonardo. Um outro aspecto, a partir da fala do professor Leonardo, que eu acho que é importante registrar aqui, é a ideia de natureza. Quando ele também traz como que o momento atual fez a gente pensar como somos frágeis. Eu acho isso ótimo, porque faz com que a gente pense que não somos o centro de tudo, que é a ideia do antropocentrismo, né? Uma ideia que sempre colocou o ser humano e que aí, se a gente trazer para o campo das ciências humanas, a gente também poderia falar de uma certa racionalidade que coloca o ser humano como o único prisma, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo bota uma visão unívoca das coisas. E aí, esse momento faz com que você desloque esse lugar que também foi encastelado historicamente e coloca a gente como homens e mulheres, como as grandes realizadores de tudo, quando na verdade existem outros fenômenos que passam ao nosso lado e que nos interferem, que são os fenômenos da natureza, e que nós somos natureza também. Isso é interessante, porque quebra, isso que o professor Leonardo colocou, quebra aquela ideia falsa da dicotomia que separa homem e natureza. Homem, quando eu falo aqui, mulher, né, ser humano. Quando separa ser humano e natureza, na verdade não são coisas separadas, são coisas juntas. Então achei ótimo também essa colocação. Várias outras coisas que o professor Leonardo já trouxe aqui do ponto de vista filosófico. Eu vou colocar uma pintadazinha de sociologia, de ciências sociais aqui, para também retomar, aguçar esse debate nosso e temperar.
E aí eu retomo, devolvo o professor Leonardo, que eu já falei demais, e a ideia é fazer bate-papo, né? Então eu não posso ficar concentrando tudo aqui. Aproveito para falar o seguinte, fazer uma propaganda do bem, como eu gosto de dizer. Nós estaremos no Congresso da UFBA, no dia 29 de maio, eu, o professor Leonardo da Hora, a professora Ana Cláudia Souza, da Unilab, uma professora de antropologia, né? Também guerreira e parceira na luta em defesa da sociologia, na luta no combate ao racismo aqui na Bahia, na luta a favor dos povos indígenas. Também estaremos com a professora Claudete Soares, da Federal da Fronteira Sul. A professora Claudete também é socióloga. Teve um probleminha aqui, que me ligaram aqui, aí meu celular travou, entendeu? É as coisas do ao vivo. Então, nós estaremos no dia 29 de maio, no Congresso da UFBA, pela tarde, 15h30, Ciências Sociais e Filosofia. Então, a continuidade desse debate aqui, vocês poderão ver no YouTube, no Congresso, no grande congresso, fantástico congresso da UFBA, de 2020, o congresso virtual, que é um congresso de resistência, e de ciência, e de autonomia, e de defesa da democracia. O congresso começou ontem, está muito lindo, a abertura foi linda, com Lazo Matumbi, com violonista. Então, deixa eu falar outra propaganda do bem. Aliás, essa semana o professor Leonardo estará com um curso também de filosofia junto com o professor Vinícius. Então, é um curso livre de filosofia, também é importante registrar isso. E a outra coisa que eu queria falar nós vamos criar, uma proposta que eu estou pensando, idealizando, e vou provavelmente soltar essa semana, Sociologia em Lives. Então, aqui vou falar em primeira mão que, além da criação do CISO-FRB, eu vou propor um subprojeto ligado ao CISO-FRB, que vai ser apenas para falar 3 elementos. O que é sociologia, para tentar popularizar um pouco a sociologia, né, que a gente sabe que é uma ciência, uma área ainda muito hermética, fechada, e que não alcança ainda muito a sociedade. Então, a gente quer que isso aconteça, Sociologia em Lives. A gente vai também falar sobre a atuação da sociologia e em que a sociologia pode contribuir para a sociedade. Então, projeto aqui em primeira mão, Sociologia em Lives. Então, como eu falei que iria trazer algum elemento da sociologia, eu acho, professor Leonardo, que uma coisa também para ajudar a gente a pensar agora é a retomada do debate de classe social. Eu acho que essa pandemia revelou, apesar da tragédia, né, apesar da violência, apesar de termos um governo que está tratando com pouco caso, e mais do que isso, está tomando uma perspectiva genocida, sim, genocida, e aí não tem esse negócio de partido A ou partido B, não. É uma perspectiva de estilo fascista, como apontam vários pesquisadores e pesquisadoras. O próprio professor Luiz Filgueiras fala isso já há um bom tempo. E também é uma lógica de Estado, vamos dizer assim, da necropolítica, né? Do Achille Mbembe, o debate que ele traz da necropolítica de que alguns grupos sociais são diretamente atacados, como as populações mais vulnerabilizadas historicamente. População negra, os povos tradicionais, quilombolas, indígenas. Então, eu acho que hoje, Leonardo, a pandemia coloca na ordem do dia a importância da sociologia e da filosofia. A importância de a gente falar, olha, existe uma dicotomia aí posta na sociedade, por exemplo, a dicotomia capital-trabalho. Né? Apesar de termos novidades, como você bem coloca, mas temos também elementos históricos, não resolvidos historicamente. Então, o que faz com que a gente até pense, será que estamos no caminho, até quando vamos aguentar esse caminho de exclusão do capitalismo? Eu fico me perguntando muito sobre isso. Até que ponto nós vamos aguentar uma lógica baseada no lucro, na exploração das pessoas, no individualismo, como você bem colocou. Então, eu te devolvo para falar isso, assim, como que hoje, mais do que nunca, eu acho que mostra
a sociedade está mostrando, a pandemia está mostrando que as classes sociais são vivas, que há uma diferença entre aqueles que têm bens, posses, riquezas e aqueles que não têm. Ficou evidente isso nas carreatas, nas carreatas, nos carrões, na fala do dono do restaurante da hamburgueria famosa, que eu não vou nem citar o nome aqui para não ser processado, porque eu não tenho nem dinheiro para ficar pagando o processo. Então, veja bem, eu acho que ficou de maneira revelada para todo mundo ver, para o mundo todo ver, como que alguns grupos da burguesia brasileira, da velha e antiga burguesia nacional, falaram assim, podem trabalhar, vão, como fazem com os entregadores por aplicativos, vão trabalhar quando, na verdade, estão jogando o pessoal na morte. Isso me envergonha como brasileiro. Isso me envergonha como um sociólogo. Então, é muito triste também o momento que estamos passando. Porém, eu acho que o momento também ele é rico para apontar esse debate que estamos fazendo e a possibilidade de pensar numa perspectiva para amanhã. Eu acho que talvez estejamos, eu quero ouvir teu comentário sobre isso, será que estamos também para pensar o pós-pandemia, será que o pós-pandemia vai trazer, para lembrar do Eric Hobsbawm, do historiador, né, inglês, será que esse momento pós-pandemia vai trazer uma nova era de utopias? Passo para você a palavra. Não, primeiro, assim, Bruno, eu acho que você tem razão, né, quando você diz que não se trata de apenas observar que há novidades. Eu quis dizer simplesmente o seguinte, né? Para a gente conseguir perceber a continuidade, o aprofundamento, né, de elementos estruturais da nossa sociedade e conseguir desnaturalizar esses elementos, como você bem mencionou, me parece que a gente precisa entender o que nessa crise traz para nós de oportunidade de reflexão. De novidade nesse sentido, de ser uma nova oportunidade, né? de digamos assim, balançar essa crise, balança as estruturas da nossa sociedade, enquanto projeto de modernização capitalista. Eu acho que um dos elementos é justamente esse, né? A questão da estratificação social. Acho que não só, claro, classe é central, né? Mas também, como você bem mencionou, elementos de raça, de gênero, né? A Judith Butler, né, coloca justamente isso. Ela escreve um texto sobre essa crise atual, falando que o capitalismo tem seus limites, né? E ela vai justamente mostrar, de um lado, que essa crise revela essa vulnerabilidade compartilhada entre todos nós. Essa vulnerabilidade não significa simplesmente ser afetado negativamente, mas também positivamente. Eu acho que nós estamos no mundo de interconexão. Só que essa interconexão, ela é estratificada por nossa sociedade. Então, algumas pessoas são tornadas mais vulneráveis do que outras. Por exemplo, nem todo mundo pode ficar em casa, né, nesse momento. A gente sabe muito bem disso. É um privilégio, né? É, em certa medida, um privilégio, né? Então, eu acho que a novidade e a continuidade se interconectam numa dialética aqui, né? Eu acho que para a gente, inclusive, perceber a continuidade, a gente também precisa perceber a novidade. Porque a novidade dessa crise, eu acho que é justamente essa oportunidade de refletirmos sobre o que estamos fazendo enquanto sociedade, né? Certo, Leonardo, a gente são 17:02 da tarde, nós estamos chegando a 50 minutos, né, aí já começa a chegar num momento tenso, porque aqui eu acho que só podemos ir até 55, aí então o que eu vou propor é que eu vou tentar aqui sintetizar algumas colocações. E na medida que depois a gente encerra o primeiro momento do vídeo, e aí eu retomo uma nova, como sugeriu Darlan, e aí eu retomo uma nova live para a gente concluir as ideias, de mais uns 15 minutos, talvez, também não passar disso, porque você tem sua agenda, e a gente até lhe agradece, que inclusive você tem filho em casa também, e eu tenho 2 filhas, eu tive que pedir para minha companheira ir lá para baixo com máscara.
a ficar, né, escondida lá por baixo, porque as crianças estavam, coitadas, estão em casa, né, há muitos dias. Hoje eu estava fazendo almoço, limpando casa, coisas que todo mundo está fazendo, né, e é muito importante que a gente faça, a gente tem que participar disso, né, desse momento da sociedade, assim, é uma coisa muito interessante. Eu até pensei em não estar nessas lives, porque tem sido muito difícil para quem tem, você também, para quem tem filho, né, porém, ao mesmo tempo, eu acho que é ruim também. Eu falo para mim mesmo, eu não me sinto bem se eu não puder contribuir para a sociedade. Afinal, nós somos trabalhadores da educação, do conhecimento, né? Da filosofia, da sociologia, e nós somos servidores públicos. Então, eu também me sinto na obrigação de ter que dar uma parcela de contribuição, e é naquilo que Marx até falava, né? Para a gente lembrar Marx, na arma da crítica, a arma da teoria, né? Então, a arma das ideias. As ideias também é uma arma do ponto de vista da compreensão. É óbvio que esse termo não é muito feliz hoje, dado esse momento dantesco que estamos passando no Brasil, porém, a força das ideias. Então, eu acho que, no mínimo, a gente pode fazer isso. E é uma forma também de estar em conexão com várias pessoas que estão aqui. Vários elogios a sua presença aqui. Não tanto a minha, porque eu já sou da casa, né? Então, eu acho que a novidade, a grande novidade, e de fato é mesmo, eu falo com carinho, de coração, e lhe agradeço novamente pela sua presença. Eu acho que é uma disposição, né, a gente tentar unir filosofia e sociologia. Eu costumo dizer esses dias que a gente tem que fazer o máximo de pontes possíveis. Não aquelas pontes de Temer, tá? Mas as pontes efetivas. Vamos lembrar do Hegel, né? Aquela ponte que possa ter uma efetividade do ponto de vista da nossa existência, do ponto de vista da gente pensar uma nova perspectiva de mundo. E para que a gente se defenda do que está aí. Agora, todo dia eu fico lembrando do Bertolt Brecht. Aquilo é o intertexto, né? Atingiram os negros, eu não me importei. Atingiram as mulheres, eu não era mulher, não me importei. Ou seja, isso já não tem mais, já não existe um lugar mais isolado de ninguém. Ninguém está salvo nessa realidade brasileira. Então, e no capitalismo, obviamente, historicamente. Então, a gente precisa, hoje mais do que nunca, estabelecer elos fortes, não elos frágeis. É sair um pouco do narcisismo, que é tão comum na nossa área acadêmica, né, infelizmente, é sair um pouco do nosso lugar de privilégio e também do lugar individual de cada um e pensar um pouco numa perspectiva de solidariedade. Numa perspectiva, me lembra muito a antropóloga, nossa amiga Naira Gomes, né? Que inclusive formou na UFBA e é pré-candidata pelo PCdoB a vereadora em Salvador. Eu acho, e é da Marcha do Empoderamento Crespo. Eu acho muito legal a ideia que Naira traz há alguns anos, quando ela fala assim, o afeto gera afeto. Então, a gente pode agir também com afeto nesse momento e numa perspectiva revolucionária, e numa perspectiva teoria e prática. Então, eu acho que esse encontro aqui, eu fiquei muito feliz, porque já está permitindo para mim esse diálogo, né? Eu vou aqui achar alguns nomes aqui das pessoas. A Rosana Silva, que é estudante da UFRB, está quase formanda, estamos perto de 55 minutos, então, como eu falei, quando acabar aqui, eu vou encerrar daqui a pouquinho e a gente vai retomar para concluir. Rosana Silva, que teve aqui no UFRB CISO em lives recentemente, falando da sociologia interativa, que é uma coisa que ela criou, imagine isso, na UFRB, num curso de licenciatura em Ciências Sociais. Rosana teve a ideia de construir uma didática, uma metodologia para passar a sociologia para crianças pequenas e numa perspectiva racial. É uma coisa linda. E isso, ou seja, a riqueza que nós temos aqui na Bahia, né? E que a gente tem que saber se fortalecer com essas coisas. E aí Rosana colocou assim, acredito que neste momento a atuação da sociologia e da filosofia é mais que necessária. Neste momento, de fato, temos que continuar o compromisso social, sim. Deu uma travada aqui na hora que eu estava lendo o compromisso social, sim. Então, vou ler. E, sobretudo, popularizar as áreas, que é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui, né? E que vamos fazer com a proposta que eu falei, que vamos lançar, Sociologia em Lives.
que será a sociologia tipo Minutos de Sociologia. Eu ainda estou pensando nisso para falar de ensino de sociologia, da atuação do sociólogo no Estado, no setor público, da atuação do sociólogo em ONGs. Na verdade, a gente não vai nem poder demorar muito nessa live, agora que eu lembrei, é que tem outra live na sequência. Eita, eu estou agora preocupado. Tem outra live, professor Matheus, e tem uma live com o professor Nilson. Então, o professor Matheus e o professor Nilson. O professor Matheus vai receber o médico Vitor, que é um parceiro, e Nilson vai receber uma socióloga minha contemporânea, Ângela Guimarães. Então, Kelly Sampaio está aqui, Vitor Pablo da Silveira, Pó Bispo, Adailma Souza, Núbia Regina Moreira, que é professora, deve ser, sim, professora da UESB, Matheus de Vieira, Léo Magalhães, Mili Sandes, que eu já tinha falado, Beatriz Magalhães, Albani Mendonça. Então, assim, temos uma série de debates que não fizemos aqui. Eu acho que... pode remeter para a mesa do Congresso UFBA. Podemos. O Congresso, nós temos uma mesa no Congresso UFBA, mas eu acho que pelo menos eu vou tentar fazer em 1 minuto alguns pontos e você faz 1 minuto e a gente conclui, porque vai ter outra live. No limite, se a gente quiser, mais tarde a gente vai nos nossos perfis do Instagram, o meu é @bjdurais e no teu, Leonardo da Hora, e aí a gente fala um pouco mais tarde. E no dia 29 de maio, 3h30 da tarde, no Congresso UFBA, estaremos com a mesa Ciências Sociais e Filosofia, junto com a professora Claudete Soares, da Federal da Fronteira Sul, junto com a professora Ana Cláudia, aqui da Unilab, Ana Cláudia Souza, e junto com Hélio, professor da Unifesp, da Unesp, Hélio Alexandre da Silva. Então, que eu esqueci de falar, o professor Hélio, que é um filósofo. Eu vou tentar 1 minuto aqui de coisas que eu acho que são importantes para falar da sociologia e filosofia. Depois, Léo, 1 minuto e a gente encerra correndo aqui, porque tem outras lives, a gente tem que seguir o script em respeito às atividades que vão ocorrer. E porque o momento é um momento rápido mesmo, da live, né? Então, outros momentos virão. Eu acho que, então, esse momento de pandemia faz com que a gente pense estruturas sociais, novos conceitos também, era de utopias, né? A necropolítica, a relação natureza-sociedade, a vulnerabilidade social nossa, para que a gente saia do pedestal de se achar o dono do mundo, né? E as donas do mundo. Repense valores do mundo, visões de mundo, repense as vulnerabilidades sociais, na perspectiva que o professor Leonardo da Hora trouxe, repense a ideia da exclusão, a lógica do lucro, do consumismo, do capitalismo, historicamente, até quando vamos aceitar isso como classe trabalhadora, né? Como povos tradicionais também, né? Então, o neoliberalismo, como o professor Léo da Hora trouxe, eu acho que esse momento também mostra uma espécie de crise total do neoliberalismo, para pensar no Dardot e no Laval, né? Os franceses. O teletrabalho, para mostrar que não é uma mágica, como eu falei até no Jornal à Tarde, no dia 17 de maio, não é a fórmula salvacionista. O teletrabalho, na verdade, é acúmulo de funções. Então, e adoecimento. Então, a gente tem que estar muito ligado nesse debate para fazer a crítica, né? O privilégio da servidão digital. Então, esse momento também, para lembrar o Ricardo Antunes, pode estar nos empurrando para um adoecimento nunca visto. A gente tem que discutir essas questões. A ideia de solidariedade, laços, né? Como traz a Naira Gomes. Pandemia e crise política. E, por fim, o fetiche da tecnologia, que eu acho que é debates também que a gente poderia discutir. Léo, por favor, Léo, encerrando que está acabando o tempo. Vamos lá, 20 segundos. Está acabando aqui. Bom, só queria agradecer então, né? Dizer que eu acho que 2 questões que poderiam ser desenvolvidas a oposição à economia-vida, né? A aceleração, uma economia